Os alicerces da graça. O fruto do Espírito. O amor. O amor é o componente do fruto do Espírito que encabeça a lista na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 22. Também é o último componente entre os 3 que ele menciona no último verso de sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Então, podemos dizer que tudo começa com o amor e tudo termina com o amor. O capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é dedicado ao amor. Vamos interpretar agora essa linda narrativa. Se eu falasse línguas humanas ou angelicais e não tivesse amor, eu seria como o metal que ressoa ou como o símbolo que retine. E se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse amor, eu nada seria. E se repartisse todos os meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me serviria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não produz inveja. O amor não é jactancioso, não se envaidece. Não faz nada indevido, não busca o que é seu, não se irrita, não guarda rancor. Não se goza da injustiça, mas se goza da verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca deixa de ser, mas as profecias acabarão, e as línguas cessarão, e a ciência acabará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o perfeito, então o que é em parte se acabará. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, julgava como criança. Mas quando já fui adulta, deixei o que era de criança. Agora vemos por espelho, obscuramente, mas então veremos cara a cara. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como fui conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior deles é o amor.
No demais, irmãos, tende gozo, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de um mesmo sentir e vivei em paz. E o Deus de paz e de amor estará convosco. Abba, Pai. O fruto do Espírito. O domínio próprio. O domínio próprio poderia ser facilmente confundido com o autocontrole. Só que o autocontrole, como o próprio nome diz, é um controle efetuado pela competência pessoal, enquanto o domínio próprio, traduzido por temperância em algumas versões, é fruto do Espírito de Deus em um Filho seu. Conforme o apóstolo Paulo deixa claro aos Gálatas, capítulo 5, verso 23. Alguns textos extraídos da Sabedoria de Salomão expressam por si só o sentido do domínio próprio. Vejamos alguns. Provérbios, capítulo 16, verso 32. Melhor é aquele que demora em irar-se do que o forte, e o que é senhor do seu espírito do que aquele que toma uma cidade. Provérbios, capítulo 25, verso 28. Como uma cidade demolida e sem muro, assim é um homem cujo espírito não tem rédea. Provérbios, capítulo 29, verso 11. O insensato solta sem freio a sua ira, mas o sábio, ao final, a sossega. Conhecemos muito bem o que o apóstolo Paulo recomendou a Timóteo em sua segunda carta, quando disse: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Capítulo 1, verso 7. Quando nosso espírito freia nossa carne em determinadas situações, isso pode parecer covardia, mas não é. Observe no texto em que o domínio próprio está diretamente ligado ao poder e ao amor. É um ponto de equilíbrio entre ambos, porque é a manifestação do amor e do poder de Deus através de uma atitude sensata, elegante e decente. Quem sabe se dominar não é punido pela lei dos homens, mas é honrado pela lei de Deus, que está no Evangelho da Graça. Assim que, em seus domínios ou fora deles, faça tudo com domínio próprio. Abba, Pai. O fruto do Espírito. A paciência. Muito mais que uma virtude, a paciência é fruto do Espírito. Não é somente uma atitude de suportar o sofrimento, a humilhação e a injustiça por um tempo determinado. Ela vai muito além disso. O apóstolo Paulo falou sobre ela em sua carta aos Romanos, capítulo 15, versos 4 e 5, quando disse:
porque as coisas que se escreveram antes para nosso ensino foram escritas, a fim de que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Mas o Deus da paciência e da consolação vos dê entre vós um mesmo sentir segundo Cristo Jesus. Quer dizer, a paciência também trabalha através da unidade do Espírito, produzindo um mesmo sentir entre nós que convivemos na família da fé. No verso 6, Paulo segue dizendo: para que unânimes, a uma voz, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A paciência pode até parecer fraqueza, mas na verdade é força. Fraqueza é agir por impulso, no momento que não convém. A paciência nos leva a agir na hora certa, quando o fruto do Espírito se manifestará com decência e honra. Neste próximo texto do apóstolo Paulo aos Hebreus, ele afirma: Hebreus, capítulo 6, versos 11 e 12. Mas desejamos que cada um de vós mostre a mesma solicitude até o fim, para a plena certeza da esperança, a fim de que não vos façais preguiçosos, senão imitadores dos que pela fé e a paciência herdam as promessas. Desfrutar de qualquer herança exige paciência, mas ela chega. Não tenha preguiça de esperar, porque se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Romanos, capítulo 8, verso 25. Você não perde por esperar. Abba, Pai! O fruto do Espírito. O gozo. O gozo é fruto do Espírito, não tendo nada a ver com o sentimento carnal, como alegria ou prazer. Veja esta evidência na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra tais coisas não há lei. Note que o fruto do Espírito, como o gozo, não produz nenhum tipo de constrangimento, sofrimento, transtorno, nem nada que possa ser censurado. Quando Cristo ilumina o entendimento de um filho seu que estava sofrendo no sistema religioso, o gozo passa a ser uma manifestação da satisfação como resultado dessa conversão. É uma qualidade, uma virtude que passa a transparecer no dia a dia da pessoa. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos o seguinte: Romanos, capítulo 14, verso 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, senão justiça, paz e gozo no Espírito Santo. Perceba a diferença. Comida e bebida estão sempre associadas à alegria, que é algo carnal, que pode levar a um descontrole,
enquanto o gozo está associado ao que é espiritual. O gozo é fruto da posição espiritual que um filho de Deus maduro em graça desfruta. Contra o gozo não há lei. Declaramos você abençoado e abençoada em permanente gozo. Abba, Pai. O fruto do Espírito. A paz. Um dos sentimentos que mais tira a paz de uma pessoa é o medo. Antes da cruz, Jesus disse o seguinte, João 14, 26 e 27. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disse. Deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. A paz do mundo é um sossego temporário que pode ser quebrado a qualquer momento. A paz de Cristo é conquistada através da prática do crescimento no Evangelho da Graça, algo sólido e permanente. Cada filho de Deus que é iluminado e convertido por Cristo ressuscitado pode desfrutar da verdadeira paz. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios. Efésios 1:13. Nele também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, o evangelho de vossa salvação, e havendo crido nele, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A presença permanente do Espírito Santo de Deus em cada cristão é o que produz a verdadeira paz. Quer mais? Aos Filipenses, no capítulo 4, verso 9, o apóstolo Paulo escreveu: O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz estará convosco. A verdadeira paz é fruto do Espírito, não tendo nada a ver com sentimento carnal de sossego temporário. Só quem a possui é aquele que aprende, que recebe o Evangelho da Graça pela fé, no que ouve através do ensino da palavra, de Romanos a Hebreus. Ao princípio e ao final de suas cartas, a saudação do apóstolo Paulo às igrejas anelava sempre a recomendação à paz. Lhes deixamos uma destas saudações, segunda aos Coríntios 13:11. No demais, irmãos, tendo gozo, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede de um mesmo sentir e vivei
em paz. E o Deus de paz e de amor estará convosco. Solicite material inteiramente grátis pelo WhatsApp 11 95002 5531. Acesse nossa página no Facebook www.facebook.com/Crescendo em Graca Brasil. E no Instagram acesse e siga-nos em www.instagram.com/CEGBrasil_oficial. Acesse também nossa rádio web 24 horas www.radiograca.net. Também pelo nosso aplicativo Rádio Graça, disponível no Play Store. No YouTube estamos em 2 canais. Na barra de pesquisa você digita Crescendo em Graça Brasil Oficial. Neste canal você desfrutará de louvores, conferências apostólicas, confissões em graça, especiais musicais e muito mais. Nosso segundo canal, Crescendo em Graça Brasil Estudos, www.youtube.com/Crescendo em Graca Brasil. Neste canal você desfrutará de estudos bíblicos em apostila, com base em mensagens do apóstolo e doutor José Luiz de Jesus Miranda. Declaramos os olhos de teu entendimento iluminados com o conhecimento da verdade, abençoados com todas as bênçãos.